Bom, vamos lá, galera. Primeiramente, valeu por todo mundo ter vindo aí. E para quem não me conhece, Rafael Mazzoni, eu sou ali do time de Servicing. E atualmente a gente está trabalhando na funcionalidade de calculadora, que é o que até inspirou esse talk hoje aqui. Por que eu resolvi fazer essa talk? A gente tem um problema ali em Servicing que é construir uma calculadora financeira. No primeiro momento, ela é até muito simples nos cálculos que a gente tem que realizar, só que com a evolução da plataforma, que é que a gente enxerga para o futuro, com a aplicação de diversas políticas, a gente precisa dar uma flexibilidade para chegar num nível de eu conseguir cobrar um determinado determinados juros para um cliente A, e para um cliente B eu ter outras regras que eu preciso aplicar naquele cliente. Então, assim, explorar a capacidade de transformar a calculadora numa linguagem específica de domínio para conseguir atingir esse objetivo foi o motivo de eu ter feito essa POC aqui. Então, assim, é algo que a gente até tem estou discutindo muito ali com o Matheus, com o Fabrício e com o Murilo, de qual tecnologia a gente for usar para a calculadora. Essa POC ela deu embasamento para isso. Então, eu achei legal trazer esse tópico para vocês, que é algo que está bem alto, com a questão da RAG indo para funcional. Então, assim, acho que une várias pontas aqui. Bom, beleza, vamos lá. Então, basicamente, qual que vai ser a agenda de hoje aqui? Falar um pouquinho do que seria uma DSL, assim, uma introdução bem rápida. Falar um pouquinho das principais questões de um paradigma funcional. Depois a gente vai para um tópico específico de escala, que foi a POC que eu fiz, foi em escala, falar um pouquinho das particularidades e curiosidades da linguagem. Mostrar um pouquinho do que é essa calculadora financeira que motivou a fazer essa POC, e aí sim entrar e mostrar a POC para vocês e o resultado. Beleza? Bom, para quem não sabe, eu acho que todo mundo sabe que uma DSL aqui nada mais é do que a gente tentar expressar o nosso domínio. A gente está muito acostumado a expressar o nosso domínio utilizando o paradigma de orientação a objeto, classes e entidades. É a gente mudar o foco e começar a expressar o domínio através de criar uma linguagem para representar aquele domínio. Então é isso o que representa uma DSL, você tentar resolver o seu problema de negócio através da criação de uma determinada linguagem com um propósito específico. Às vezes a gente não percebe, mas no dia a dia a gente usa várias DSLs, como por exemplo SQL. SQL é uma DSL para a gente fazer consultas em bancos relacionais. Não só hoje em dia, né? Tem muita coisa que usou o princípio de SQL para estruturar consultas em geral. Então, com uma DSL bem projetada, a gente às vezes consegue ser um pouco mais produtivo na hora de resolver um determinado problema. Por exemplo, eu que já trabalhei muito no mundo SOA, a gente tinha que trabalhar com muito XML. E às vezes você construir uma parte específica da sua classe para fazer parte do XML, buscar uma informação, era custoso. Mas se a gente usasse um XPath, por exemplo, que é uma DSL de busca em cima do XML, agilizava muito o trabalho na hora de fazer e extrair informações de dentro do XML, por exemplo. Consequentemente, isso melhora a produtividade do programador e isso é sempre valioso no dia a dia. Beleza até aqui? Galera, se vocês quiserem interromper durante a apresentação, fiquem à vontade. Beleza? Bom, alguns exemplos de DSL aqui. Tem uma aqui, a primeira, que é o tal do DOT ali, eu usei ela até para escrever a árvore de cálculos que eu vou mostrar mais para frente. Ela é uma DSL para montar grafos em geral. Bem legal, por sinal. Gherkin, acho que a gente está muito acostumado em escrever testes em notação BDD. O Gherkin está aí para ajudar a gente com as notações de given, when, then, outra DSL bem conhecida. O SQL que eu já comentei.
HTML pode ser encarada também como uma DSL para renderização de páginas web. E um outro carinha aqui bem legal também, que é o tal do EntLR aqui, que é uma DSL para criação de parsers. Isso é bem legal. Eu cheguei a fazer uma POC já uns 5 anos atrás aí com o EntLR. Ele é interessante para você montar linguagens. Você pode usar ele para definir até a sua própria DSL. É bem interessante, porque eu consigo montar uma linguagem e, através de uma DSL, para escrever a minha própria DSL. Parece loucura isso que eu falei? Mais ou menos? Então, beleza. Tudo bem até aqui? Então, assim, passando para uma visão geral do que seria uma Domain Specific Language, vamos entrar um pouquinho nos principais conceitos de um paradigma de programação funcional. Ok. Vamos lá. Acho que o próprio nome já deixa claro. O que é um paradigma de programação funcional? É tratar as funções em primeira ordem. Isso significa que eu vou usar do conceito matemático de funções puras para expressar as minhas lógicas. E a partir desse princípio que o paradigma se baseia. Então, assim, eu vou construir funções e não procedures. O que isso significa de fato? Quando eu falo em uma função, eu tenho um parâmetro x e eu tenho um resultado y. E não há nada nesse meio do caminho que vai interferir neste resultado. Ou seja, se eu passar sempre x, eu vou ter y. Isso significa que eu tenho aqui uma capacidade que é a capacidade de eu ter a transparência referencial. É o que eu vou comentar mais à frente aqui, que assim, eu não tenho efeito colateral. Se eu não tenho efeito colateral, independente do valor que eu passar para x, para a função, eu sempre vou devolver o mesmo valor. Quando a gente pensa em procedures, esses caras eles têm um efeito colateral, ou seja, eu vou depender de agentes externos para computar aquele meu cálculo em si. Então, assim, esse é o principal viés que a gente tem quando a gente pensa em programação funcional. Sem contar que ela é toda baseada num estilo declarativo, ou seja, eu defino o que eu quero resolver e não o como eu quero resolver, que é quando a gente fala de linguagens imperativas, né, que eu dou instruções, essas instruções elas são atribuídas a variáveis, e essas variáveis elas mudam o estado. Quando eu tenho uma linguagem puramente funcional, eu digo o que eu quero resolver de uma forma declarativa. Bom, então, eu tentei mostrar alguns exemplos ali, a imagem não está tão boa assim, mas se a gente parar para olhar, a gente divide basicamente as linguagens de programação em imperativas e declarativas. As imperativas, elas podem ser definidas em procedurais e orientadas a objetos. E nas linguagens declarativas, elas podem ser definidas em dois paradigmas, no paradigma lógico e no paradigma funcional. E aqui que se enquadram linguagens como Haskell, Erlang, Scala. Beleza. Bom, vamos para algumas principais características de um paradigma funcional. Primeiro deles é a tal das funções. As funções elas são puras. Se elas são puras, elas sempre produzem os mesmos resultados para os mesmos parâmetros informados. Consequentemente, isso nos diz que se, independente do valor que eu passo, eu tenho o mesmo resultado, consequentemente, ela vai ser determinística. E com isso, é o que torna elas funções puras e deixam mais próximos de uma definição matemática do que é uma função. Então, é o alicerce base de um paradigma funcional. Um exemplo claro de uma função bem simples, uma função de soma. Passo x, passo y, somo os dois elementos e não tem nenhum efeito externo a esta função. Eu não mudo nenhum estado dentro dessa função para impactar no resultado de retorno dela. Beleza? Próximo ponto, que é a recursão. Apesar de várias linguagens funcionais elas darem estruturas iterativas, while, loops, for, se você olhar na essência, uma linguagem funcional ela não deveria ter iterações.
Você tem que, de novo, se ela é uma língua, se o paradigma é declarativo, eu tenho que declarar como aquela função vai entregar o seu resultado, né? O que eu quero entregar. Então, você faz isso através de recursão, ou seja, eu construo as minhas iterações através de uma expressão, através de expressar elas como recursão. Um exemplo bem simples disso é a função fatorial, que eu consigo expressar a função fatorial de uma forma recursiva. Beleza? Próximo item aqui, tá certo. Transparência referencial. Isso daqui é um reflexo de funções puras, que é não ter um efeito colateral dentro da minha função. Ou seja, as variáveis, uma vez que elas forem definidas, nunca mais a gente vai poder mudar esses valores dessas variáveis, ou seja, elas são imutáveis. Esta condição aqui embaixo, que ela faz uma atribuição novamente para uma variável, isso, de fato, ela está ferindo a transparência referencial. Ok? Então, assim, quando a gente for definir novas variáveis, no fundo eu não estou reatribuindo o valor na mesma, eu estou criando novas variáveis para mudar o estado que ela apresenta dentro da função. Próximo ponto bem importante aqui é quando a gente trabalha com funções de primeira ordem. E isso é extremamente importante no paradigma funcional, porque a gente tem que lidar, a gente tem que tratar as funções como cidadãos de primeira classe mesmo. É um termo bem utilizado na literatura, que tudo que eu faço dentro do meu código, ele tem que ser expresso como função. Então, eu vou receber a função como parâmetro, essa função ela pode ser armazenada numa estrutura de dados e eu posso retornar uma função como um retorno de uma determinada função ali. Esse exemplo que eu quis trazer aqui é uma forma de ilustrar uma função sendo recebida como parâmetro de entrada. Então, basicamente, a gente tem uma classe que é uma cesta. Essa cesta ela está usando um tipo A. Essa notação ela é escala aqui. Esse tipo A ele representa uma classe de tipo, né, uma type class, onde ele pode ser uma cesta de qualquer item. Ele pode ser uma cesta de inteiro, uma cesta de pessoa, uma cesta de string, whatever. E a gente tem uma função de mapeamento, que eu vou receber como parâmetro uma função que tem um parâmetro de entrada do tipo A e ela devolve o tipo B. E eu crio uma nova cesta aplicando essa função que faz o mapeamento do tipo A para o tipo B. Então, isso é uma forma de ilustrar o recebimento de uma função como um parâmetro de entrada de outra função. Beleza? E aí é basicamente o que acontece aqui embaixo aqui. Quando a gente define essa variável de cesta aqui, no fundo, ele está falando, eu estou passando em tempo de compilação, ele sabe que esse tipo 1, ele é um inteiro, e ele infere, ele faz um type constructor dessa classe aqui, como um basket de inteiro. E cria a variável de cesta aqui. Diferente de linguagens dinâmicas, isso daqui não acontece em tempo de execução. E o compilador está inferindo que eu estou passando um inteiro, ele está fazendo um type constructor de um basket de inteiro, e essa variável ela é explicitamente de um tipo basket de inteiro. E aí, a hora que eu for mapear, eu poderia mudar o tipo numa função de mapeamento, ou posso manter o mesmo tipo. O que eu fiz, eu fui criar um novo basket, uma variável mutável aqui com val, que pega o valor que eu tinha dentro dessa cesta e multiplica por 2. Assim, de maneira bem simplificada aqui. Galera, tá tudo bem até aqui? Qual que é a diferença entre class, basket e o def, né? Bom, em escala, class é uma definição de classe. Ok? No fundo, isso é uma função.
No fundo, em Scala, não. Em Scala, ele mistura os dois paradigmas, eu vou chegar lá. Ele mistura funcional com orientação a objeto. Beleza? Aqui é misturado, ele traz os dois paradigmas. O que a gente trabalha com conceitos funcionais é aqui, ó. Estou trabalhando com imutabilidade, estou trabalhando com recebimento de uma função, basicamente isso, ok? Você já define para o construtor na assinatura dela. Isso é porque é uma case class. Uma case class em Scala, o que é? Uma classe que pode ser aplicada um pattern matching dentro dela. Eu posso, automaticamente, o que esse cara está fazendo? Ele está criando o construtor e criando o destrutor também, porque o destrutor ele é usado dentro de uma estrutura de pattern matching para eu conseguir desmontar esse objeto. Então, se eu aplicar ele dentro de um pattern matching, este item aqui, eu consigo extrair esse item como uma variável dentro do pattern matching ali. Beleza? Bom, para a gente fechar essa sessão aqui, basicamente uma comparação do que seriam os prós e contras de cada caso aqui. Primeiro, né, quando a gente pensa em função pura e elas não alteram nenhum estado, elas são mais fáceis de entender, porque o código ele fica muito mais declarativo. Então, assim, o código declarativo ele fica muito mais expressivo do ponto de vista da leitura. Só que em contrapartida, escrever funções puras, às vezes a gente pode, dependendo do tipo que a gente da função que a gente está querendo escrever, ele reduz a legibilidade do código, porque às vezes aquelas 5 linhas de código em comparação com 30 ou 40 linhas em uma linguagem imperativa, às vezes acaba sendo mais fluido de usuário ler. Eu tenho um exemplo ali na frente que eu vou mostrar isso, que é um problema extremamente complexo, que a gente consegue resolver com 10 linhas de código, mas para você absorver essas 10 linhas de código, você tem que gastar muito fosfato para absorver essas 10 linhas de código. Não é zoeira, eu vou chegar lá. Outra questão importante também é que programas funcionais, para tratar funções com valores e passando elas como os parâmetros, isso também acaba deixando o código um pouco mais compreensível. Porém, escrever essas funções que recebem funções com parâmetros e o modelo recursivo é um pouco desafiador também. E, de novo, tem que gastar muito fosfato para escrever utilizando recursividade. Outra coisa legal aqui também é que quando a gente trabalha com funções puras, um compilador inteligente ele consegue fazer várias coisas legais para a gente que um compilador de uma linguagem imperativa não consegue fazer. Como, por exemplo, se eu sei que eu passo X, ele devolve Y, e se essa instrução é executada várias vezes, por que não memorizar esse dado? Ele pode memorizar e a gente pode ganhar em performance no programa gerado. Outra questão muito importante que linguagens funcionais trazem e que está em alta é a questão do paralelismo. Dado um framework bem famoso aí, que a galera de IDE conhece bem, que é o Spark, ele é construído em cima de Scala, principalmente por questões de você trabalhar com uma linguagem puramente funcional ali, onde eu consigo endereçar questões de lazy evaluation e paralelismo para otimizar a execução do meu programa em si. Então, o compilador do Scala consegue identificar funções puras e otimizá-las, porque eu sei que tem algumas linguagens, tipo C#, não sei se Kotlin tem, mas eu sei que C# tem, consegue botar uma annotation em cima da função dizendo que ela é pura. E aí, tipo, boas, é um hint pro compilador dizendo, isso aqui é puro, se tu quiser otimizar, aí tu pode otimizar, tá? Porque ele não tem uma forma inteligente de identificar assim, se é puro. Eu não sei te responder essa pergunta a fundo. Algumas coisas sim ele consegue otimizar, tem coisas que você tem que usar anotações também, como por exemplo o tal do tail recursion, para você ganhar performance e otimizar. Sim,
Aí você tem que também, às vezes, avisar ele de determinadas estratégias para ele otimizar. Beleza? Só que qual que é o desafio em contrapartida disso também? É que assim, nem todos os programas que a gente escreve a gente consegue expressar funções sem efeitos colaterais. A gente vai precisar de I/O, a gente vai precisar sair, a gente vai precisar chamar uma API, a gente vai precisar consultar um banco de dados. E às vezes juntar esses dois universos também não é uma tarefa tão simples assim. Isso em contrapartida. E a questão do Lazy Evaluation que eu tinha comentado, que é você otimizar Lazy e Eager para você não ter consultas repetidas daquela informação e você conseguir ter o dado somente no momento que você precisar daquela informação. Você pode trabalhar com uma série de transformações até chegar no resultado que é lazy, que você precisa fazer uma evaluation nele, você pode otimizar essas pesquisas. E é exatamente isso que o Spark faz. Você consegue definir todos os map, reduce, group by, usando as notações funcionais, e ele otimiza isso, e ele só vai consultar a hora que você pedir pelo dado. Aí ele faz o evaluation daquela informação. Valores imutáveis, de novo, recursões, em algumas situações elas podem reduzir o desempenho, que foi a questão que eu falei do tail recursion ali. Às vezes você tem que avisar o compilador para ele ter um improve de performance ali, usando annotations para você melhorar o desempenho. Também não é uma tarefa tão simples você chegar nesse tipo de conseguir entender o seu programa e conseguir usar algum tipo de otimização. Beleza, galera? Tudo bem até aqui? Podemos ir para o próximo? De novo, fiquem à vontade para perguntar. Beleza, vamos falar um pouquinho, apesar de eu ter falado de programação funcional e ter colocado alguns exemplos de escala, vamos falar um pouquinho mais de escala e de algumas particularidades e curiosidades. Acho que a primeira dela aqui é da onde veio a linguagem Scala. Assim, a linguagem Scala foi criada por esse cidadão aqui, não sei se todo mundo conhece, é o Martin Odesk. Esse cara ele participou do compilador Java, ele participou também da implementação do Generics do Java, e ele é um acadêmico ali da escola politécnica lá da Lausanne, que, se eu não me engano, é na Suíça. E tem um curso muito interessante dele no Coursera, que é o curso de Functional Programming. Apesar do curso ser em escala, ele dá uma boa visão do que é o paradigma funcional e o que a gente é a forma de pensar utilizando o paradigma funcional. Eu, particularmente, acho um curso bem interessante, assim, conseguiu me dar uma outra visão de como enxergar a linguagem funcional e de como pensar também dessa forma. Bom, essa linguagem ela surgiu através de uma evolução, né, de uma linguagem de programação de um trabalho chamado Funnel ali, que queria combinar ideias de programação funcional com essa tal de redes de Petri aqui, que nada mais era do que um tipo de modelagem de sistemas distribuídos, assíncronos e não determinísticos. Assim, com base nessa essência foi que a galera pensou e criou o Scala. Ela teve uma versão interna, alfa, ali em 2003, foi lançada em 2004 e a sua segunda versão saiu em 2006 e atualmente ela continua na versão 2, na versão 2.12.7. Então, assim, fazem 12 anos que ela está na versão 2 ali, ela é uma linguagem estável, sim. E, se eu não me engano, acho que eu coloquei no próximo slide aqui, a versão 3 está prevista para 2020. E aqui um exemplo básico do que seria uma função em escala. Então, se a gente olhar em linhas gerais para a gramática aqui, o def é o que define algo que vai ser sempre... Isso daqui é legal, que isso daqui não é uma definição de função em escala. Quando eu coloco um def, no fundo eu estou
avisando o compilador que isso daqui vai ser sempre evaluated. Eu poderia fazer uma definição de variável como def. A diferença é que toda vez que eu acessar aquela variável aqui, entre aspas, ele vai reevaluar aquela expressão. Então, assim, por isso que a gente usa funções com def, porque você vai ter sempre o reevaluate daquela função. Então, a gente define, eu consigo ter parâmetros default, e algo legal é que, assim, de novo, tudo é expresso através de funções aqui. Eu consigo definir uma collection aqui que é um range, consigo aplicar uma função de filtro, eu filtro todos os caras que são múltiplos de A e B, limitando em 1000, e depois eu faço a soma deles. Beleza? Bom, vamos... E o que torna a Scala tão peculiar, assim? Scala tem muito recurso, assim. O nível de abstrações que a gente consegue criar dentro da linguagem chega a ser até um absurdo. A gente tinha me questionado ali, Scala é uma linguagem que junta programação funcional e orientação a objeto. Então, assim, voltando nas abstrações que a gente pode ter dentro da linguagem, eu posso ter classes, métodos, eu posso ter funções anônimas, lambdas, posso ter parâmetros implícitos. Isso não é comum em outras linguagens a gente trabalhar com implícitos. Eu posso ter extensões de métodos, eu posso ter hierarchy and types aqui, tudo definido dentro do compilador e uma compilação fortemente tipada. Bom, para que a gente usaria, então? Para uma definição de um domínio complexo, onde eu preciso trabalhar com vários níveis de abstração dentro da estruturação da minha aplicação. Geralmente isso é usado, de novo, programação distribuída. Modelos de atores, tem um framework bem famoso que é feito em cima de Scala, que é o Akka para implementar modelos de atores. E uma particularidade que eu não sabia, e eu descobri pesquisando para essa talk aqui, é que a gramática da linguagem Scala ela é menor do que a gramática do Java e do Kotlin. Interessante isso. A diferença é que o número de combinações que eu consigo fazer com essa gramática, por causa de quantas abstrações eu consigo ter ali, ele é muito maior. Mas a gramática em si, que é o compilador, as regras sintáticas ali, elas são mais enxutas do que Java e do que Kotlin também. Outra questão bem importante é a filosofia da linguagem, onde a filosofia é ser immutable first. Quando a gente olha para a biblioteca padrão da linguagem, as principais estruturas de dados, listas, maps, e assim, tem uma infinidade de estruturas de dados ali, elas, por padrão, elas são definíveis como imutáveis. Então, assim, a filosofia que a galera que constrói o Scala coloca dentro da linguagem é o immutable first. Outra coisa legal que eu comentei um pouquinho rápido lá quando eu mostrei a parte de High Order Functions é a questão de Type Constructor, Hierarchy and Types e Type Classes aqui. Todo mundo sabe o que significa essas três paradas aqui? Vamos lá. Type Classes foi aquilo que eu mostrei na classe de Basket. Eu consigo definir uma classe que aceita, por exemplo, um tipo genérico. Então, eu consigo aquela cesta, ela pode ser de qualquer tipo. Type Constructor é quando eu instanciar aquela classe, o compilador ele vai fazer uma construção de tipo. Então, é a ação de você construir uma type class, informando para ela qual é o tipo que ela tem que aceitar. E o Hierarchy and Types nada mais é do que uma type class de forma hierarquizada. Eu poderia falar que ele é de um tipo T, que também tem um outro tipo A dentro dele, que poderia ter um tipo C, e assim vai. É meio maluco, mas é isso que significa a gente hierarquizar as type classes. Isso aí é aquilo que não tem no Java. A gente
estava falando. E nem em Kotlin. Em Kotlin não tem Java. Em Java você tem uma type class, que é o tal dos generics, mas você não tem high kind types lá. Em Kotlin você não tem também. A biblioteca Arrow, ela resolve isso, acho que é com kind, não é? É com kind, que é um objeto kind. Naquele exemplo do básico que você deu lá dentro, você definia a lambda que rodaria no map, o tipo dela. É um exemplo também? Você tem um tipo do básico, você fala lá no final, lá dentro vai ter outro tipo. Esse daqui? Esse daqui? Não. Esse daqui, eu estou falando que a função math ela vai retornar um tipo B. E aí eu tenho uma função que converte de A em B. O high kind type seria aqui. Eu falo que basket ela é do tipo A, que A abre chaves, tem um tipo B aqui dentro. Eu vou hierarquizar os tipos, entendeu? É isso. É o genérico do genérico. Exatamente isso. Exatamente isso. Bom, um pouquinho do ecossistema de Scala aqui. Todo mundo conhece a Lightband? Ou já ouviu falar da Lightband? Alguém já ouviu falar de TypeSafe? TypeSafe é a antiga Lightband aqui. Não, quer dizer, Lightband é a nova TypeSafe. Eles mudaram de nome. Esta é a empresa que constrói a Scala. A TypeSafe ela foi criada também pelo Martin Odesk, que é o criador do Scala. E ela dá suporte não só a Scala, mas essa série de frameworks que estão em volta do Scala, como, por exemplo, o Play, o Akka e o Lagoon. O SBT pode-se chamar que esse é o Maven ou é o Gradle do Scala. É o Scala Build Tool, é uma ferramenta para montar os pacotes aí em Scala, baixar, gerenciar dependências e tudo mais. O Play é o framework web de Scala. Podemos fazer uma analogia aqui com o Spring, a parte web do Spring, ou com o Rails, nem sei se tanto. Já o Akka é o framework que implementa o modelo de atores, e o Lagoon é um framework para microserviços em Scala. Todos esses aqui, Scala, Lagoon, Play e Akka, eles são suportados pela Lightband. Já o Spark é uma iniciativa Spark para fazer um Big Data Pipeline Integration. Acho que é isso o termo correto. Falei certo? Falei? Acho que é isso, né? Acho que é isso. Ele é um pipeline de integração de Big Data. Beleza? Tá aqui, galera? Bom, alguns grandes nomes que usam Scala que não sei especificamente em o que, porque os artigos que eu procurei não têm a fundo quais são os sistemas e qual é a funcionalidade. Eu diria que tem muita gente usando Spark, mas Spark também não tem só Scala, tem Python, acho que a versão nova está vindo com R aí também. Mas são grandes nomes que utilizam Scala. E um exemplo, era esse exemplo que eu queria trazer aqui para vocês. Todo mundo já ouviu falar nesse problema das N rainhas? Não? Esse é um problema clássico que às vezes a gente vê em alguma disciplina de inteligência artificial, que é o quê? Eu tenho um tabuleiro de xadrez, todo mundo sabe que a peça rainha ela pode andar vertical, horizontal e nas diagonais. E esse problema é o seguinte, eu preciso encontrar todas as soluções para que eu coloque N rainhas e essas rainhas elas não entrem em nenhuma região com as outras. Então, assim, eu preciso encontrar todas as soluções. Assim, é um problema complexo. E é um problema que a gente resolve utilizando uma técnica de inteligência artificial, que é a técnica do backtracking. Não sei se todo mundo já ouviu falar nessa técnica, que é o quê? Eu vou testar a possibilidade, testo. Na hora que eu encontrei um beco sem saída ou um caminho inválido dentro da minha árvore de buscas de solução, eu paro, volto e tento uma nova. Então, assim, é uma estratégia exponencial, mas é a forma que a gente resolve esse problema. Então, assim, não é um algoritmo simples
E o meu objetivo aqui não é explicar esse algoritmo em si, mas é mostrar que, uma linguagem funcional, utilizando os princípios funcionais e a recursividade, eu consigo escrever esse programa aqui, sei lá, próximos de 10 a 15 linhas aqui. E, de novo, isso é o que eu queria mostrar. Não é fácil entender esse código aqui, porque ele está fazendo uma recursão dentro de uma estrutura de for comprehensions aqui, ou monad comprehensions aqui, e tratando isso como se fosse uma coleção para montar o meu espaço de soluções. Então, assim, não é uma solução simples de ser digerida. Então, aquela questão que eu falei, de a gente, às vezes, ler 10 linhas de código e gastar muito fosfato e, às vezes, ler um programa de 50, isso tem que ser equilibrado. Mas que é uma solução elegante, não dá para negar. Beleza, galera? Bom, eu queria passar uma introdução aqui, falando um pouquinho de programação funcional, escala, e agora eu queria entrar no tema um pouco mais voltado para a POC. Antes de entrar na POC, eu quero dar uma visão geral da calculadora de parcelas de servicing, como a gente calcula esses componentes para mostrar a demo para vocês. Então, basicamente, como tudo aqui é dividido em auto e home, não ficou legal a imagem do azul ali, mas eu vou falando para vocês aqui. Para calcular as parcelas de auto, eu tenho que considerar vários componentes. E esses componentes eles são divididos em 3 grandes categorias. O Anticipation Discount, que é o cara que dá o desconto. O On-Date Charges, que é as cobranças que eu tenho que fazer independente de vencimento. No caso, é só o valor da parcela, que é o PMT. E os Late Charges aqui, ficou bem ruim aqui, mas é o Late Charges, que são as cobranças de vencimento. Se uma parcela está atrasada, tem que fazer essas cobranças. A primeira dela, que é o Late Penalty, ela é a multa de mora. A segunda, que é o Late Interest, ela é os juros de mora. A terceira aqui, ela é o juros remuneratório, que é o Late Remuneratório Interest. E a última, que é o Late Collection Fee, ela é a cobrança avançada, que é uma taxa cobrada após 30 dias de vencimento. A primeira complicação que a gente tem aqui é que, para calcular o Late Collection Fee, eu preciso calcular o Late Penalty, o Late Interest e o Late Remuneratório Interest e passar como um cálculo encadeado, ou seja, o resultado da soma desses três, ele é um parâmetro de entrada para aquele cálculo para você poder realizar o cálculo do Late Collection Fee. E tudo isso daqui é feito soma. Esses valores são somados, que somam com esse, que somam com esse, e a única diferença é a subtração do desconto que é aplicado na parcela. Então, todos esses componentes são usados para obter o valor final da parcela, que a gente chama de Amount to Charge. Beleza até aqui? Vamos olhar para a de home, que ela é um pouco mais complicada do que isso. Um detalhe importante que eu não comentei. Esse daqui é o RapPath, porque a gente começa a aplicar políticas. E aí que a história começa a complicar. Hoje em dia a gente implementa esses carinhas aqui utilizando o Design Pattern de Builder, mas pode ser que no futuro eu tenha que montar o meu cálculo muito mais específico para o contrato. Então, de novo, é aí que veio a ideia de tentar expressar esses cálculos, esses componentes através de uma DSL. Por exemplo, uma política realmente que a gente faz é créditos que foram cedidos antes do dia 25, eles não têm juros remuneratório. O juro remuneratório fica zerado. Isso é uma delas. Tem mais. Bom, calculadora de home, ela é bem maior e eu vou tentar explicar aqui para vocês. Acho que assim, o princípio é o mesmo. Tem um desconto, a diferença é que para o desconto ele usava o PMT como base. E aqui, o PMT, numa parcela de home, ele não é simplesmente um valor estático. Ele é mensalmente ajustado com a inflação. Então, passa um mês, a gente tem um índice de inflação, calcula a diferença, reajusta o PMT e a gente usa o PMT ajustado para fazer a antecipação. Dentro dos componentes que são cobrados, independente da hora de vencimento, que a gente chama de on-date charges, a gente tem o NIP
que é o seguro de morte ou invalidez permanente. A gente tem o DFI, que é outro seguro de danos físicos ao imóvel. E a gente tem uma cobrança fixa de serviço, que a gente chama de servicing fee, que é no valor, acho que, de R$15. É R$15, né? R$25 por mês. E aí, a diferença do late charges do outro para cá é que eu tenho os 4 lá, que é o late penalty, o late interest, o late mandatory interest e o late collection fee. Eu tenho o late inflation adjustment, que é o quê? Ao invés, eu tenho mais um componente que é eu ter o delta do on-date charges com a correção de inflação, caso ele venceu. E no outro, onde só o late collection fee recebia a soma dos cálculos encadeados, nesse caso eu calculo esse passa como parâmetro de entrada para servir dentro do cálculo desse. Eu calculo esse, passa como parâmetro de entrada desse para servir como referência do cálculo desse e assim sucessivamente. Que é o que a gente chama de chain calculator, é um cálculo encadeado, ou seja, eu calculo um, passo para o próximo para poder ter o resultado de um. Ele vai encadeando esses cálculos aqui. Bom, tudo bem. Boa, cara. Essa é uma calculadora. Só apareceu no vídeo, Murilo. E eu coloquei errado, coloquei 15 ali, 25. Não. Cobrado de tempo nosso. Aí, ó. Coloca mais um. Custo registro do boleto. Oi? Custo registro do boleto. Põe aí. É 7 centavos. Ah, Só que 7 centavos. é. Milhões de boletos emitidos, né? A gente faz parceria com os consumidores e vê que tipo, se joga para o mercado. Você pode boletar também. Faz boleto não paga, você sabe Bom, vamos lá, galera. Novamente. Todo mundo conseguiu ter uma visão geral aqui? Beleza. Então, eu acho que a gente vai para a parte mais legal agora, que é mostrar o resultado desta parada toda. Bom, vamos lá. Eu vou tentar falar sem o microfone agora. A hora que eu for para lá mostrar, eu volto com o microfone. Eu acho que aqui já está de boa. Será que apaga outra luz aí? Fala, apagar, Yuri. Vê se fica melhor ainda. Aí, agora é a hora do soninho. Melhorou. Eu fecho aqui, peraí que fica melhor. Peraí que tem um jeito melhor de mostrar aqui. Assim fica bem melhor. Primeiro ponto aqui. Primeiro ponto que eu quero mostrar para vocês aqui, antes de entrar na implementação, é qual foi o resultado. Então, lembra de todos os componentes. Anticipation Discount, On-Date Charges e Late Charges. No fundo, o cálculo do Amount to Charge é o quê? É o On-Date Charges mais o Late Charges menos o Anticipation Discount. Aí vocês podem estar se perguntando aí, mas cara, é só um mais, você devolveu um inteiro. Pô, você devolveu um double aqui e somou com outro cara. Não. Este mais aqui, este maisinho aqui, ele é um operador dentro da minha DSL. Ele é uma função, ele é um infix operator ali. Então assim, estes carinhas aqui, eles são chargers. Então o Anticipation Discount, ele é um charge. Esquece do método apply aqui, depois eu explico isso. Mas imagina que ele está construindo um Anticipation Discount.
E aí você fala, cara, mas ele está construindo e ele está fazendo um cálculo com base em quê? Ele está fazendo um cálculo com base em installment. A diferença é que eu não precisei passar nada para esse cara aqui e para deixar a minha sintaxe muito mais expressiva, eu defini que esse installment é um parâmetro implícito. Então, o compilador sabe que existe um parâmetro implícito de installment e ele vai injetar a parcela em cada um dos construtores de cada componente. Então, assim, isso fica muito mais claro de você escrever a sua regra em si usando a linguagem. Então, basicamente o que eu estou fazendo aqui, eu estou pegando meu anticipation discount, coloquei aqui, ele está definido ali como um charger, ele não foi feito o evaluated dele. Ele só é a definição do componente dentro da minha DSL. Para o late charges, para o caso de auto, eu só preciso do PMT. Então, eu passei ele para cá. Para o late charges, o que eu preciso? Eu preciso pegar o late penalty, somar com o late interest, somar com o late remuneratório e não está claro este atributo aqui, mas isso daqui é um tiozinho com o sinal de maior. Este atributo foi o atributo que eu criei aqui para representar o cálculo encadeado. Então, assim, mais um operador dentro da minha DSL. Isso só pode evoluir, pode criar outros operadores, mas para que a gente precisava provar aqui, um operador de mais, um operador de subtração e um operador de chain já era suficiente tentando abstrair os componentes. Então, o que esse cara está fazendo? Ele está somando todos eles e passando mais um para o late collection fee ali, receber o cálculo encadeado. E aí, a expressão ela só vai ser feita, tudo esses caras aqui, no fundo, eles não estão me devolvendo um double, eles estão me devolvendo uma classe que eu defini que se chama expression, que é a classe base da minha DSL. E ele só vai ter o valor double depois que eu fizer o eval dele. Isso aqui é para deixar mais bonito, mas eu acabei não fazendo. Mas você recebe a expression e você faz o evaluator dela aqui, você tem o amount to charge e você compara com um determinado valor ali. Qual que seria a diferença disso para a calculadora de home? É bem parecida mesmo. Eu tenho o anticipation discount, a diferença é que para este cara, eu estou injetando como um cálculo encadeado o PMT Inflation Adjusted, que eu preciso passar para ele. No caso da de alta não precisava, era o PMT puro que estava dentro da parcela aqui, ó, o PMT que estava dentro da parcela. Já para o on-date charges, eu tenho PMT ajustado, eu tenho MIP, eu tenho NFI e eu tenho servicing fee. E para o late charges, aí ó, ele é o quê? O cara que injeta como entrada nele é um on-date charges. E aí eu encadeio ele com late penalty, com late interest, com late remuneratório, com late collection fee, usando o operador de chain aqui, o operador do chain ali. Valeu. Boa, chain. E de novo, o amount to charge é on late charges, mais late charges, menos anticipation discount. E a gente tem ele calculado. Vocês podem estar se perguntando, mas como que isso foi feito? Assim, não é nada mais do que uma classe para isso ser feito aqui. Uma classe não, mas um arquivo que abstrai toda a minha expressão na minha DSL aqui, que é esse arquivo aqui. Na hora que eu vi nesse cara aqui, a primeira coisa que foi feita foi definir o cara base da DSL, que é o expression. E por padrão, ele tem vários operadores. Ele tem o operador de mais, ele tem o operador de menos, ele tem o operador de multiplicação e ele tem o operador de encadear os cálculos. Isso é uma coisa legal de escala, que eu consigo usar símbolos para definir nomes de métodos. E quando eu tenho uma função com um único parâmetro, isso automaticamente é um operador infixo, que eu consigo não usar o parênteses, porque eu poderia fazer, por exemplo, o late collection fee, ponto, mais, abre parênteses, recebe o outro. Mas como ele é um operador infixo,
ou seja, ele só recebe um parâmetro, eu consigo tirar o ponto, usar os espaços e remover os parênteses. Aí parece que eu estou aplicando mesmo um operador de fato aqui. Então, isso é uma coisa bem legal que a linguagem traz. Nesses carinhas aqui, basicamente o que é feito? Eles recebem uma nova expressão e aí eu aplico uma case class aqui para conseguir rodar dentro do meu loop de evaluator aqui, mas eu chego lá. Beleza. Então, vamos olhar para os implícitos aqui, e aí eu começo a definir de fato a representação dos meus operadores. Ou seja, o que é um add? Um add ele recebe duas expressões, multiplicação ele recebe duas expressões, subtração recebe duas, um literal ele recebe uma única, e um chain calculator ele recebe uma expressão que vai ser evaluada e uma lista de cálculos encadeados que vão ser, que vão ser executados. Beleza? E a diferença é que, a hora que esse cara recebe para o chain calculator, ele faz o override desse método aqui para receber essa nova lista e criar um novo chain aqui desses novos cálculos. E como que eu consigo implementar um cálculo? Eu criei uma classe abstrata chamada charge, que tem o método de compute, que vai executar todos aqueles cálculos, o service collection fee, o late collection fee, eles estendem dessa classe. E os que precisam ter um cálculo encadeado, eles vão atribuir o trait aqui, que é um comportamento que eu quero adicionar naquela classe. A diferença em escala de class para trait é que fazer extensões de classes, ele é igual ao Java, eu consigo fazer a extensão de uma única classe. Agora já o trait, ele está mais para um comportamento, é como se fosse mais ou menos um módulo que ele é mixed in dentro da sua classe. Então eu consigo adicionar comportamentos dentro de uma determinada classe. Tem mais coisa aqui, deixa eu descer o código aqui. Eu tenho uma dúvida nos operadores ali. Claro, pode perguntar. Eu imagino que não, mas tipo, quando tu cria o teu próprio operador, por exemplo, o mais e o vezes, tem alguma forma de garantir quem vai executar primeiro? Tipo, hoje a gente sabe que se a gente fizer mais vezes assim, encadeado, sabe, tipo, ele vai primeiro multiplicar, depois vai fazer as somas e tal. Assim, dessa forma, tem como garantir, ou pelo menos a gente sabe qual que é o que vai ser executado primeiro, ou vai ser em ordem de chamada de função direta? Assim? Vai ser aqui não tem ordem, eu não implementei ordem de precedência aqui dos operadores, não. Vai ser a ordem que você montar a árvore, mas como você está criando objetos e você consegue encapsular os resultados dos objetos, você consegue usar o parênteses que você define a ordem. Então não é um problema. Não é um problema, mas dá para você colocar a precedência de operadores, sim. Dá para colocar? Dá, ficaria muito mais complexo, mas dá. No caso, não tem necessidade que a gente consegue resolver com parênteses. Eu acho que é uma estratégia um pouco mais rápida, assim, de você endereçar a precedência. Você começa a complicar muito como você vai fazer o evaluator desses caras aqui. Porque o que você tem que fazer? No meu caso, eu só processo a árvore. Nesse caso, se eu defino uma precedência, eu tenho que começar a empilhar esses estados para processar os caras de baixo e depois voltar a executar aquele cara. Então, você começa a deixar a sua árvore de processamento, que é essa classe evaluator aqui, que no fundo ele está fazendo o quê? Ele está fazendo aqui uma busca em profundidade dentro da sua árvore de processamento. E tem que adicionar, eu tenho que trabalhar com pilha, entre outros casos aqui, para conseguir resolver esse tipo de problema. Beleza? Então, de novo, eu tenho charge e eu tenho um comportamento de cálculo encadeado. Então, como ficaria uma classe que implementa esse charge aqui? Eu vou voltar aqui no evaluator. Basicamente, ela, aqui, ó, eu defino a classe, ela recebe um installment e ela estende que ela é uma cobrança e ela também tem uma característica, ela tem um trait que ela é uma cobrança encadeada. Então, nos dois, eu tenho que estender dois métodos. Eu tenho que estender o método compute e eu tenho que estender o método compute que recebe o valor que vai ser encadeado dentro do meu cálculo. Esse vocês estão olhando aqui, mas aqui você está recebendo um installment e lá no teste não tinha nenhum installment sendo passado para ele.
No Scala, eu posso definir uma classe como eu posso definir um objeto. O objeto, ele é o que a gente chama lá de companion object, que é o quê? São as definições estáticas desta minha classe. Então, o tal do método apply é um syntax sugar para eu usar parênteses na hora de definir. Mas como eu não tenho nenhum parâmetro, explicitamente eu tenho que passar o ponto apply para ele executar esse método. Se eu tivesse pelo menos um parâmetro sendo passado para esse método, eu posso omitir o apply. Isso é um syntax sugar do Scala. E aqui que está toda a maluquice ali. Eu defini que esse installment é implícito. Então, se ele é implícito, automaticamente o compilador, isso não é execução, galera. O compilador vai injetar esse valor ali. Se não tivesse nenhum implícito, ele não conseguisse resolver, eu ia tomar um erro em tempo de compilação e não em tempo de execução. Então, de novo, aqui, eu implemento os dois métodos e esses métodos vão ser os métodos que vão ser executados dentro da árvore de processamento da expressão como um todo. E como que isso é feito toda a sua execução? Lembra que todas essas composições aqui, elas estão de expression e o operador, ela devolve uma nova expression. Então, para fazer um evaluator aqui, eu recebo uma expression onde eu aplico um pattern matching aqui. Isso é o pattern matching do Scala, é usando case. E como isso é uma case class, que é o que eu tinha comentado, automaticamente ele implementou o método de unapply. Você tem um apply e você tem um unapply. O unapply é o desconstrutor. E eu consigo extrair esses valores aqui dentro do pattern matching. Então, a hora que eu estou fazendo, por exemplo, isso daqui, ó, um add x e y, ele está criando uma variável x e y, desmontando o objeto add daquela expressão e jogando esses valores dentro daquela variável. Bom, vamos voltar aqui. Eu vou tentar explicar isso até de uma maneira simples, porque não é tão trivial assim, esse loop de evaluator aqui. No fundo, o que esse cara está fazendo? Ele está recebendo uma expressão. Uma expressão, se a gente lembrar, a gente pode associar que a expressão ela tivesse construída como se fosse aquela árvore que eu mostrei dos cálculos financeiros aí na apresentação. Então, você tem os operadores e você tem os componentes que definitivamente fazem algum tipo de computação ali. Então, o que acontece? Se eu encontrar, por exemplo, uma operação que ela é um charge, ele tem um método compute. Então, eu vou computar ele e isso daqui automaticamente já me devolve um double aqui. Beleza? Se eu encontrar Não, é aqui embaixo. Se eu encontrar um chain charge, ele me devolve o cara passando zero para poder fazer toda a expressão que é evaluada dentro de um chain calculator aqui. Se eu devolvo um literal, o literal é o próprio x. Eu não usei nenhum exemplo ali, mas eu criei um componente de literal aqui. Ele é o próprio x. Se eu encontro uma soma, eu tenho a expressão do lado esquerdo da árvore e eu tenho a expressão do lado direito da árvore. Aí o que eu vou fazer? Eu vou chamar esse cara recursivamente, fazendo a expressão do lado esquerdo e somando com a resolução recursivamente da expressão do lado direito. Isso daqui é um operador de mais mesmo, porque essa função interval aqui, ela me devolve um double. Se ela me devolve um double, então eu estou fazendo uma soma mesmo, não é um operador de mais que eu defini ali dentro do expression. Então, o mesmo vale para a multiplicação e o mesmo vale para a subtração aqui. A diferença está que, no fundo, isso daqui é como se fosse uma busca em profundidade. Eu tenho aquela árvore, eu navego até chegar, enquanto o outro tem o operador somo. Isso vai para o próximo, navega até a próxima folha, computa, faz o operador soma e vai fazendo todo o evaluator da árvore usando uma técnica de busca em profundidade aqui. Aí, na real, tipo, tu falou que não usou um exemplo do literal, mas sem ele nem ia funcionar, né? Porque ele é o último nível. Não, esse cara é o nível. Esse cara é uma folha, esse cara é uma folha, esse cara é uma folha. E a hora que eu chego nesse cara aqui, ele não é uma folha, porque eu volto e entro para um desses caras aqui. Aquele compute, ele é da expression. O computer, ele é um charge.
que te devolve um double. Então ele é uma folha. Ele para aqui no processamento. Entendeu? O literal é só um cara de passar uma expressão ali dentro com valor fixo. Entendeu? Tem um exemplo de alguém que está dando override do compute ali, só para ver se... Sim, o compute é aqui. Aqui, ó. Esse daqui é o Late Collection Fee, que é um dos componentes que implementa aqui Standard Charges e também é um cálculo encadeado, que tem o compute do charge e o compute com amount, que é do chain charge. Entendeu? Então ele é uma folha. Então assim, galera, isso daqui funciona, viu? Eu não estou mentindo para vocês aqui não. Eu posso rodar o teste aqui, isso daqui funciona mesmo. Aí, o teste passou. Em linhas gerais, ele não é algo simples, mas é o ponto que eu queria trazer aqui. O quão flexibilidade e o quão legível e qual é o estado que a gente quer atingir quando a gente usa uma DSL, qual é o problema que a gente quer resolver. Se vocês olharem aqui, isso não é uma resolução simples. E assim, mesmo sendo... essa classe aqui tem quanto? Tem 50, quase 60 linhas. É pouco isso, para fazer tudo isso que faz. É um pouco difícil de digerir e às vezes você tem que pensar muito para evoluir esse tipo de estratégia, mas é algo que te dá uma certa flexibilidade. Então era isso que eu queria mostrar aqui para vocês. Dúvidas, perguntas, podemos discutir agora. Vamos lá, galera. Vamos lá. Por que você não fez JavaScript? Eu preciso responder essa, cara. É isso aí. Eu lembro que uma das principais críticas à Scala, há uns anos atrás, era a lerdeza do compilador. Esse problema foi resolvido, foi minimizado? Ele é lento ainda, cara. Ele é lento porque, assim, essa construção de você trabalhar com implicits e pattern matches e resolver tudo em tempo de compilação, ele ainda continua sendo uma tarefa árdua para o compilador, cara. Sim, ele é lento, ele demora para compilar. Mas também não é nada algo absurdo. Com problemas maiores, isso acaba, às vezes pode se tornar um problema, mas sim. Eu conversei uma vez com um cara da Kaelon, que estava dando um curso em Company. Ele falou que eles estavam recebendo, isso faz 2014, 2015, então um tempinho aí. Eles estavam recebendo sistemas internos da Kaelon de Java para Scala e voltaram para trás porque chegaram à conclusão que era proibitivamente lento. Eu não sei se eles se empolgaram demais nos features da linguagem, porque esse lance de implícito é um negócio bem pesado do compilador, que ele tem que buscar em um monte de lugar onde é que está o tal do implícito. Exatamente. Não sei se eles se empolgaram demais, mas eles foram migrar de Java para Scala e resolveram voltar para Java, porque disseram que era proibitivamente lento. Sim. Acho que é algo que tem que ser colocado dentro da equação. Não questiono isso não, cara. Concordo com você. Mas eu acho também que não é outro mundo assim, que você falar, puta, não consigo reescrever o projeto porque é tão lento assim. Tipo, você não demorou tanto assim pra compilar também. Ele é mais lento, mas isso depende muito de como você está escrevendo o código também. Se o cara ficar dando import de tudo, aí vai ter 1 milhão de lugares para procurar import. Não, ele é mais lento que o compilador do Java, ele é mais lento que o compilador do Kotlin também. Isso é fato, mas eu ponto assim, isso é algo que tem que ser colocado na equação no Discord, mas eu também concordo com a opinião do Murilo que isso tem que ser avaliado, cara. Tipo assim, não é só porque ficou lento, tem que entender o que você está fazendo ali dentro. É o problema certo para ser atacado? A gente está escrevendo o código da maneira correta que deveria escrever ali? Acho que tem algumas outras variáveis nessa equação. Eu imagino que deve ter, tipo, boas práticas também do implicit, tipo, porra, tu não vai importar tudo, sendo que tu não quer, tu não vai, tipo... Cara, implicit é um negócio, eu mostrei aqui, mas é um negócio perigoso, porque às vezes ele deixa seu código um pouco obscuro. Você tem que saber usar um implicit, cara. Porque ele faz mágicas aqui. A questão do literal que eu estava comentando ali com vocês, só para vocês terem uma ideia aqui, eu poderia fazer assim, ó. O literal é uma constante, então eu poderia... Entendeu? O literal também é uma expression. E aí ele vai resolver que esse cara aqui vai ser sempre 10. Beleza?
E se ele é uma expression, ele também tem um método de mais que pode receber outra expression. Só que esse cara tem que ser double, peraí. Só que eu também fiz uma outra loucura aqui, que é o seguinte. Não, eu posso fazer isso daqui. E isso daqui compila. Isso é um double, que o double não tem método mais que recebe uma expression, que eu defini. Como que esse maluco faz essa parada? Esse maluco faz essa parada assim. Existe um implicit que se ele encontra o double e ele consegue resolver aquilo numa expression ou num literal, ele vai resolver para você aquele num literal. Entendeu? Isso é uma definição implícita de conversão. Então ele viu, em tempo de compilação, que o 10 era um double, mas ele tentou falar, putz, com o método mais eu não aceito expression. Aí o compilador vai, é o que o senhor está falando, o compilador vai tentar buscar alguma definição implícita que faz uma conversão de double para literal, e se ele achar, ele vai aplicar isso em tempo de compilação. Porque se eu matar esse implicit aqui, aquilo ele não vai compilar. Pronto, não compila. Louco isso, né? Não é nem, de novo, isso é compilação. Por isso que o compilador ele é mais pesado que outra linguagem. Ele faz muita coisa. Mas sobre a lerdeza também, o servidor de compilação de Scala melhorou bastante nos últimos anos. Então, o dia do tempo de desenvolvimento do servidor não é tão bastante mais hoje em dia. Quando você viu essa palestra aí? Pelo menos foi 2014 e 2015. É bastante tempo. O foco principal é na otimização do compilador, que eles vêm atacando. A linguagem não evoluiu muito, se você parar para pensar, desde nos últimos anos. E o Twitter banca muito do desenvolvimento, né? Verdade. Do compilador de Scala. Vai lá, Regis. Uma coisa que me incomodou assim, um pouquinho de leve, assim, é o lance do evaluation, por exemplo. Porque pra mim parece que tipo, tem coisa pra caralho lá assim. Eu não sei se você chegou a pensar se teria alguma alternativa, por exemplo, sei lá, colocar mais lógica nas folhas, tipo, sei lá, você tem uma expressão do tipo soma, que aí se você soma uma expression com literal, um literal com expression, você deixar mais essas regras mais embaixo. Nas folhas, é que eu não implementei os cálculos em si. Se você olha os cálculos em si, eu não diria que os cálculos em si, do Late Collection, desses caras, eles não são complexos, mas eles têm lógicas, que eu tenho que tratar lógicas de domínio mesmo, que eu tenho, se ele for vencido, eu tenho que somar esse cara com o outro, eu tenho que aplicar um fator de multiplicação, tenho que usar funções de cálculos financeiros, que é PMT, IPMT, tem um monte de outras coisas que são ali dentro. O que eu fiz foi simplificar esses cálculos para devolver um valor estático para entender a expressividade da DSL que eu queria provar. Agora, o evaluator em si, cara, ele é uma busca em profundidade. Eu não sei o quanto delegar. O que deveria estar aqui são os componentes da minha DSL, para eu conseguir reconhecer eles e chegar no cara em si. Eu não sei, precisaria pensar um pouco mais em como segregar e separar isso. Mas eu acho que não é uma tarefa tão simples assim, não. Porque esse contexto aqui, de novo, ele está dentro do contexto recursivo, né? E eu preciso representar quais são os meus componentes da minha DSL para fazer o evaluator dele. Seria mais alguma coisa de segregar, não sei, segregar em funções, mas se ele faz parte da minha DSL, ele teria que estar dentro do evaluation loop aqui, cara. Porque tende a crescer, né? Tende a crescer. Foi o que eu pensei, segregar mais funções que você consegue. Segregar mais funções. Outro def dentro do def ali, que fica mais fácil de ver. Mas jogar isso para dentro do charge, acho que a ideia, o que isso te traz de poder? Cara, eu consigo construir um charge que, cara, se eu construir o Late Collection Fee, não me importa como o Anticipation Discount está sendo calculado ou como o PMT é calculado, entendeu? Eu consegui realmente separar a responsabilidade de todos esses charges e deixar que a linguagem junta a eles, entendeu? Para dar a flexibilidade. Hoje, o que a gente vê quando a gente constrói a calculadora ali é que eu tenho que criar um componente de on-date charges. Pô, o on-date charges você viu ali no exemplo. O on-date charges, ele não existe.
Cadê? Aqui. O Image Charges, ele não existe, é algo que está dentro da minha expression, que eu consegui moldar para este caso em específico. Agora, o que a gente está fazendo lá dentro do Core Service, lá em Ruby, é que eu preciso criar um Unit Charges, e o Unit Charges precisa conhecer os caras que estão embaixo dele. É um acoplamento fraco? É, mas ele existe. E conforme as políticas que eu vou ter que aplicar, elas vão se mudando, vão se mudando, eu vou ter que colocar novas políticas, o meu builder e a parametrização desse cara ela vai ficando um pouco mais complexa para conseguir atender todos os casos. E é esse trade-off e essa balança que eu acho que a gente tem que considerar aqui. Eu consegui responder a sua pergunta? Beleza. E aí, galera? Ali o Anticipation Discount Apply está pegando implicitamente aquele installment que está sendo criado ali em cima, né? É isso aí. Isso mesmo. Eu não sei como é que, tipo, essa calculadora ela vai ser exposta via uma API. De uma API. O que você poderia ter no futuro é você definir mecânicas de cálculo e você conseguir ter alguma fonte de cadastro dessas mecânicas de cálculo e você representar através dessa DSL. Mas no caso dela exposta via API, o installment não seria parâmetro de entrada na API? Seria parâmetro de entrada. Tá aqui, ele está implícito só demonstrativo. Só demonstrativo, exatamente. É isso aí. Mas aí também a própria, o lugar que você definiu a sua API, ele vai tratar de jogar esse calculador através de um contrato ali. É isso aí. É isso aí. Vai ter só parâmetro de entrada de, sei lá, de installment. E aí essa DSL que vai lidar e aquilo e só. É isso aí. Uma das coisas que acho que eu ajudo na pergunta que ele fez sobre a sequência dos operadores, existe uma técnica que o pessoal usa que chama Reverse Policy Notation, que é utilizada justamente para poder separar os operadores dos operanos, e aí você cria uma ordem de execução desses caras. Então, cara, já que vai ser uma API, quando você expor esses caras, no Evaluation, acho que é o lugar mais apropriado para estar lá, esse cara. E dá para Você tem algum link que... Ô, PNG, você tem algum link que você leu, alguma coisa? Posta lá no tio, cara. Legal? Mas é o ponto que eu tinha comentado, é no Evaluator que você vai ter que trabalhar a precedência. Aí você acaba usando pilha para empilhar o seu resultado, processar. Na hora que você voltar naquele ponto da árvore de execução, você volta e executa com o cara dentro da sua precedência. Eu acho que, cara, voltando mais lá para o meio da apresentação, eu achei mais fácil de entender esse código do que se isso aí fosse 600 linhas de cálculo. Achei muito mais fácil de entender assim do que se fosse... Esse daqui é o ponto do Regis. A complexidade ela vai residir aqui, cara. É aqui que a gente tem que tomar cuidado, tem que evoluir, porque esse é o coração, né, da DSL, cara. Isso tem que ser melhor estruturado, é aqui que você vai gastar mais energia para não gerar efeito colateral e tudo mais nos cálculos que você faz. Mas ao mesmo tempo, no momento que tu entende essa parte, tipo, todo o resto fica muito transparente. De novo, é o ponto, né? Linguagens funcionais são declarativas. Eu estou declarando o que, tem mais, é um AD que recebe esse e passa o outro cara aqui. Então, assim, o seu código ele fica mais declarativo. É o ponto, é os prós e contras que eu quis trazer aqui. Ele é mais expressivo, mas você tem que tomar cuidado. Você vai gastar mais energia para escrever esse código. A curva de aprendizado também, ela é maior também. Mas tu acha que se isso fosse tipo 1000 linhas lá com um objeto e tal, não sei o que, o cara ia acabar gastando menos esforço? Né? É que você não chega a 1000 linhas, né? Sim, não chega. Só um exemplo. Não, aí... vai. Eu também acho que o funcional é fácil de você saber o que está fazendo. É difícil você entender o fluxo do dado. Lá. É isso aí, isso é verdade. Você pega lá na flor, lá, é mais difícil você entender. Tipo, quer entender a fundo isso, a variável vai entrar aqui e o que vai acontecer com ela. É muito mais fácil quando você tem um imperativo lá. Isso é verdade, o fluxo fica, você tem razão. O fluxo da execução ele é bem mais complexo, mas a leitura, a expressividade, ela é mais clara. Nesse caso aí, Matheus, como é que você
dados de saída. Coloca o memorization dentro desse evaluation loop, a hora que ele chega no charge, você registra o memorization e vai usando, passando ele por todos os cálculos. Em linhas gerais, cara. Claro, é um pouco mais sofisticado do que isso, mas em linhas gerais é isso. Aí você otimiza, porque se você tem o mesmo componente em mais de um lugar da árvore, você já usa a estratégia de memorization aqui para pegar o dado já calculado. Porque os charges em si, eles são funções puras. São funções puras, então eu consigo memorizar eles. E aí? Mais algum ponto? Fechou, galera? Fechou? Bom. Tem mais um slide aqui, rapidão. Tem alguns livros legais aqui que eu acho bem interessante. Tem um aqui que é do Martin Fowler, que é do Domain Specific Languages, aqui, um livro bem interessante para entrar mais a fundo em DSLs. Este livro é um livro do Martin Odeski, o criador do Scala. Ele é bem profundo, assim, é um livro bem deep. E ele é legal, se você quiser aprender Scala, claro. E tem outro aqui também, que é uma evolução, como vamos dizer assim, dos padrões reativos usando paradigmas funcionais, que é eu esqueci o nome do cara ali, mas se eu não me engano, ele é um dos caras que escreveu o Manifesto Reativo. Também é bem legal. Galera, é isso. Agradeço aí a participação de todos, viu? Muito obrigado.